Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nosso coração. Quando eu vinha para cá hoje, que eu vi esse dia lindo que a gente tem hoje, está um dia muito bonito, não está? Eu até me espantei, caramba, será que eu já estou no mundo celeste? Não, nem tanto. Não tem merecimento para isso. Mas está dando para ouvir bem? Então eu comecei a pensar, realmente, será que estamos no mundo de provas e expiações? Mas o que é um mundo de provas e expiações? Dizem que é um mundo de sofrimento. Mas será que é verdade? Será que a gente vive num mundo de sofrimento? Será que o sofrimento faz parte da nossa vida? Ou nós é que permitimos que o sofrimento venha a nós? Se nós pararmos para refletir um pouco sobre isso, muitas vezes é a nossa visão distorcida que nos faz ver o sofrimento. Meus alunos dizem assim, poxa, professor, mas vir para a escola é um sofrimento. Mas será que ir para a escola é um sofrimento? Muitas pessoas veem situações difíceis, mas será que essas situações difíceis são tão difíceis assim? Ou elas são apenas um momento de transformação? Ontem nós vimos, por exemplo, no jornal, naquele Globo Repórter, não sei se vocês tiveram a oportunidade, mostrando a ilha Haiti, não, como é? Havaí. O Havaí foi criado a partir de um vulcão. Olha que coisa estranha, né? Um vulcão que a princípio é um acidente geográfico de destruição, cria um local tão lindo, com praias tão bonitas, com florestas tão bonitas. Então será que o vulcão realmente é algo de destruição ou de reconstrução? Será que realmente todos nós vivemos o sofrimento ou nós construímos o sofrimento para nós mesmos? Se alguém vai para a cadeia, ele não vai para a cadeia porque os outros simplesmente o colocaram lá. Ele vai para a cadeia porque ele, com o uso do seu livre-arbítrio, construiu isso. Ele se levou para a cadeia. Ele não foi levado. Então o sofrimento é algo que a gente precisa refletir. Será que ele existe mesmo? Ele existe como algo que foi construído por Deus ou que nós o construímos a partir das nossas imperfeições, a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas atitudes? E aí eu reforço a pergunta, será que ele existe? Será que nós não poderíamos transformar em algo melhor, com bons pensamentos, com boas atitudes, com a prática do bem, da caridade? Será que nós não poderíamos transformar tudo que nós vemos como dito sofrimento em algo melhor? Quantas vezes cada um de nós aqui viveu dificuldades e da dificuldade nós construímos uma situação melhor? Assim como o vulcão construiu aquela beleza que é a ilha do Havaí e aquele arquipélago, aquelas ilhas todas que estão aí. Será que realmente nós temos que passar por isso? Ou nós precisamos passar por isso? E quando a gente fala que esse é um mundo de tanto sofrimento, será que a gente não percebe quantas pessoas por aqui passaram e que nos deram tantos grandes, bons exemplos ao longo da história da humanidade? E um desses grandes exemplos foi exatamente ele, foi Chico. Vocês acham que Chico teve uma vida extremamente prazerosa? Não. Chico Xavier é um homem cheio de doenças, cheio de problemas, mas ele externava isso.
era a imagem que Chico passou ao longo dos seus 92 anos foi de um homem sofrido, foi de um homem rancoroso, revoltado com as doenças que ele tinha. Para todos que procuravam por ele, ele tinha uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Será que ele não é um exemplo a ser seguido? Será que não precisamos refletir um pouco sobre a vida de Chico e seguirmos esse caminho? Ou temos que passar a vida reclamando, falando de doenças? Ou, pior que isso, atraindo doenças? Então vamos nos espelhar na vida desse que foi um grande exemplo de tantos que nós já tivemos, como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros anônimos que vivem por aí praticando o bem e construindo o bem. Então vamos conhecer um pouquinho o Chico. Vamos primeiramente conhecer um pouco da história dele. Quem foi Chico Xavier? Filho do operário João Cândido Xavier e da doméstica Maria João de Deus. Nasceu no dia 2 de abril. Então, lá, quarta-feira, não é isso? Ele estaria completando, se ainda estivesse conosco, 104 anos. Nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. A desencarnação de Dona Maria João de Deus deu-se a 29 de setembro de 1915. Logo com 5 anos, ele perdeu a mãe. Dos 9 filhos, Maria Cândida, Luzia, Carlosina, José, Maria de Lourdes, Chico, Raimundo, Maria da Conceição e Geraldo, 6 foram entregues a padrinhos e amigos. Olha que as dificuldades pelas quais Chico passou começaram cedo, né? Chico sofreu muito em companhia de sua madrinha, que era obsidiada. A madrinha de Chico cometeu algumas atrocidades com eles, né? Quem viu o vídeo sobre a história dele mostrou situações terríveis, mas ele sempre foi consolado pela sua própria mãe, que ele via comumente e que o consolava, que o amparava, que dava a ele forças para suportar tudo aquilo. Conta ele que apanhava 3 vezes por dia com a vara de marmelo. O pai de Chico casou-se novamente. Desta feita com Cidália Batista, de cujo casamento advieram mais 6 filhos: André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido. Nessa ocasião, Deus o seu retorno à companhia do pai, dos irmãos e de sua segunda mãe, Dona Cidália, que tratava todos com muito carinho. Então Chico passou por momentos difíceis com a madrasta, mas teve o consolo da segunda mãe. Sua escolaridade vai até o curso primário, como se dizia antigamente. Trabalhou a partir dos 8 anos de idade, de 15 às 2 horas, numa fábrica de tecido. Católico, até o ano de 1927, o padre Sebastião Scarzelli era o seu orientador religioso. Com obsessão de uma de suas irmãs, a família teve que recorrer ao casal de espíritas, senhor José Hermínio Perazzo e Dona Carmen Pena Perazzo, que após algumas reuniões e o esforço da família de Chico, viu-se curado. A partir daí foi mantido o culto do Evangelho no lar, até que naquele ano, 1927, o Chico respeitosamente despediu-se do bondoso padre, que lhe desejou amparo e proteção no novo caminho. No ano de 1927, funda em Pedro Leopoldo, junto com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Em 8 de agosto de 44, Chico Xavier, através do advogado Dr. Miguel Cimpone, em coautoria com a FEB, Federação Espírita Brasileira, inicia a contestação à ação declaratória movida pela senhora Dona Catarina Virgulino de Campos, viúva do famoso escritor desencarnado Roberto Campos.
Esse fato acontece porque Chico psicografa livros de Humberto de Campos e a família passa a exigir direitos autorais. E a partir de um determinado momento ele passa a assinar em tom X para tentar eliminar esse problema. Mas vejam como as pessoas constroem situações de dificuldade. Dos livros, das mensagens que poderiam tirar grande proveito, querem dinheiro. Sob a fundamentação de ser necessário concluir efetivamente a obra psicográfica pelo Chico, como sendo do notável escritor Patrício Humberto, após sua desencarnação. Ao final desse longo pleito, através de critérios de críticos literários, os mais consagrados, concluiu ser autêntica a obra em questão. Dos 4 empregos que teve, por 32 anos, trabalhou na Escola Modelo do Ministério da Agricultura. Ou seja, Chico nunca usou dos seus o quê? Dos seus dons. Muito bem. Nunca usou dos seus dons para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Em Pedro Leopoldo e Uberaba. Nessa última cidade, a partir de 1959, quando para lá se transferiu. Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, não onerando a ninguém. Aposentou-se como datilógrafo, subordinado ao Ministério da Agricultura. Jamais se locupletou como médico. Nunca cobrou absolutamente nada de ninguém. Ganhava dos mais simples aos mais valorizados presentes. Canetas, fazendas, carros, mas de tudo se desfazia educadamente. Dos 412 livros psicografados, os quais, pela lei dos homens, lhe pertenciam direitos autorais, de todos se desfez, doando-os a federativas espíritas e às instituições assistenciais beneficentes, um verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo. É bastante diversificada a obra literária do Chico. E se não vejamos, o primeiro livro publicado foi Parnaso de Além Túmulo, escrito por 56 poetas desencarnados, compreendendo brasileiros e portugueses. Foi recebido no período de 1931 a 1932. Na época, sua idade era de apenas 21 anos. Com essa obra, Chico começa por onde a imensa maioria dos medianeiros psicógrafos principiam. Bom, eu tentei resumir aí um pouquinho da história dele, só para a gente conhecer, situá-lo historicamente, né? Para que nós possamos perceber que ele não nasceu em berço de ouro, não teve uma infância rica e cheia de prazeres, muito pelo contrário, foi uma infância cheia de dificuldades, mas apesar disso não foi um ser encarnado que viveu nas suas lamentações, que viveu reclamando das suas doenças, das pessoas que o afligiam, como a madrasta, que o maltratava, né, a ponto de, até uma cena do filme mostra ele lambendo a ferida de um dos filhos dela, porque aquilo foi tido por um curandeiro, enfim. Não foram poucas as situações adversas, as situações difíceis pelas quais ele passou. Então a primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre esse homem é: será que ele se achava um homem sofrido? Será que ele vivia reclamando? Será que ele olhava esse mundo como um mundo de provas e expiações ou como um mundo de crescimento? Quantos de nós já renascemos das cinzas? Ou seja, quantos de nós vivemos dificuldades e a partir daí nós passamos a ver a vida de uma outra maneira? Eu tenho um caso recente na minha família, é o esposo de minha irmã mais velha, que sempre foi uma pessoa difícil, pessoa pedante, que sempre de uma certa forma usou de humilhação para com outros
companheiros de vida terrena. O ano passado, durante um período que durou algo aí em torno de uns 6 meses, foi diagnosticado com leucemia. Foi hospitalizado, passou por quimioterapia e superou tudo. Hoje, segundo os médicos, ele está pleno de saúde. Só que hoje, o que ele mais faz é agradecer a Deus. E aí eu pergunto, será que tudo que ele passou foi ruim? Será que o que ele passou foi sofrimento? Ou o que ele passou foi uma experiência necessária para a sua transformação? Para que nascesse ali daquela pessoa rude, daquela pessoa materialista, daquela pessoa que via sempre no dinheiro e nas construções materiais a sua razão de vida. Os próprios filhos, são 2 sobrinhos que eu tenho, conversaram comigo de forma reservada. Meu pai é um homem novo. Olha que coisa legal, né? Ele realmente é uma pessoa diferente. Mas diferente porque ele ficou meses numa cama de hospital, períodos com transfusão de sangue, com quimioterapia, que sabemos é algo extremamente agressivo para o corpo. Mas ele sai de um período de tratamento que muitos não resistem como uma pessoa renovada. E aí isso de novo me leva a pensar, será que estamos no mundo de provas e expiações como um mundo de sofrimento ou como um mundo de renovação? Será que devemos nos lamentar todos os dias? Ah, que mundo difícil, ah, eu estou doente. Porque tem gente que acha que se apresentar como uma pessoa doente chama atenção, né? Tem gente que gosta. Tem gente que se sente tão carente que precisa chamar atenção se fazendo de uma pessoa doente, mostrando muitas vezes uma doença que não tem, que vai ao médico, que faz exame. Eu me lembro de uma palestra de Divaldo Franco, onde ele conta que ele estava no aeroporto e tinha uma família no canto, e uma pessoa veio conversar com ele, pedir que ele conversasse com a mãe, porque ela afirmava que estava com câncer. E ela passou por diversos exames médicos e nenhum detectou nada. E aí Divaldo convidou aquela família para ir a um seminário que ele ia participar, um seminário que envolvia a medicina, com médicos, espíritas, e lá estariam especialistas na área, inclusive oferecendo exames que ali poderiam ser feitos. E a família foi, e novamente ela fez exames, e foi comprovado que ela não tinha nada, mas ela afirmava, eu tenho câncer, eu tenho câncer. Passados alguns meses, Chico recebe uma ligação dessa família, dizendo que após nova bateria de exames, foi diagnosticado que ela estava com câncer. Por que será que ela teve câncer? Porque ela quis ter câncer. Foi ela que trouxe a doença. Né? Foi ela que atraiu a doença com seus pensamentos, com seus desejos. Ela puxou, ela vibrou negativamente e atraiu aquilo para ela. Porque na verdade, gente, não existem doenças, existem doentes. Quando nós vibramos negativamente, quando nós desejamos o mal, nós atraímos, nós vivemos aquilo que vibramos. Se a gente olhar como o dia de hoje, o quão bonito está esse dia, um local tão agradável quanto esse bairro que a gente vive, não é muito bom isso? Por que a gente tem que viver se lamentando? E exatamente as palavras de Chico, eu vou buscar algumas agora, para que a gente reflita sobre a nossa vida. Se a gente precisa achar, se a gente precisa viver nesse mundo que nós criamos, nessa atmosfera que criamos, porque vibramos negativamente. Porque todos nós temos 2 opções na vida. Todos nós temos 2 opções na vida: ser feliz ou ser infeliz. Qual vocês escolhem?
Eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. Não importa se eu sinto dores, se eu já perdi a visão da vista direita, se eu tenho nariz grande, a perninha torta, o que me interessa isso? Eu não sou isso. Quem sabe na próxima encarnação eu não troco por uma roupinha melhor, né? Vamos torcer, vamos ver se eu tenho merecimento. Mas vamos ver algumas histórias do Chico. Um homem chamado Amor. Ah, mas quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Quer mais humildade que isso? Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. Como é que nós não valorizamos tanto essas pessoas, né? Como é que nós não nos apercebemos disso? E essas pessoas não estão longe, estão dentro de casa conosco. Eu tenho um exemplo muito forte de um amigo que ele me contou essa história quase com lágrimas nos olhos. Ele disse que ele chegou em casa um dia, professor, e o filho dele correu com uma provinha para mostrar a ele. Ele disse: peraí, filho, peraí, papai está cansado, papai está cansado. E passou. Entrou no banheiro, já começou a tirar a roupa, mas a esposa dele viu a cena. E aí entrou no banheiro e, muito ironicamente, disse assim: ô, pedagogo, você passa o dia inteiro cuidando dos filhos dos outros. O seu filho, assim que você passou por aquela porta, correu para você com uma prova que ele tinha tirado 10. Ele só queria te mostrar. Você viu o que você fez? E ele me contando isso. Mas, André, não é possível. Na hora, assim, parece que eu levei um tapa. E aí ele disse que colocou a roupa, saiu do banheiro e foi lá conversar com o filho. Botou o filho no colo. Quantos de nós aqui já não teve oportunidade desse tipo, deixou escapar? Quantos de nós já não teve um filho, um pai, uma mãe, a esposa, um marido que queria apenas te contar algo? E você não se deu conta disso, não percebeu a situação e deixou passar essa oportunidade, e a partir daí, olha o que você criou. Quem é perseguido, muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. Olha que reflexão interessante. Quem persegue é que na verdade é o perseguidor de si mesmo, é o construtor da sua própria estrada destruída. Perante o sofrimento, o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Como é difícil fazer isso, hein? O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Olha como nós somos complicados. Como nós fazemos de pequenas coisas, coisas difíceis. Cada um de nós aqui dentro dessa sala tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. O problema é que a gente acha que missão é escalar o Everest. Por que a gente não pode entender que missão é ser um bom pai, é ser uma boa mãe, é ser um bom filho? Essa é uma grande missão. E as nossas grandes missões estão à nossa volta, dentro do nosso lar. Como esse amigo que não parou para ver o filho com uma prova que tinha tirado 10.
Sei que sou um espírito imperfeito e muito endividado, com a necessidade constante de aprender, trabalhar, dominar-me e burilar-me perante as leis de Deus. Nós só vamos nos curar quando nos reconhecermos doentes. Se você não se reconhece doente, você vai ao médico, ele passa a receita e você não compra. É assim que nós somos, espíritos endividados. E nós só nos reconhecemos espíritos ainda muito endividados quando enxergarmos isso. Somente a partir daí é que nós vamos mudar a nossa vida. Nós vamos promover a nossa reforma íntima. E o que é isso? É simplesmente seguir o que o Cristo pediu. Amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É só isso. Ninguém aqui precisa escalar o Everest. Sem a ideia de reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata para a existência de Deus. Olha como ele coloca, também de uma forma simples, a reflexão sobre reencarnação. Como entender a reencarnação se não como um processo, como uma bênção divina para que possamos construir ao longo do tempo infinito um espírito melhor, uma pessoa melhor, alguém que realmente vive 100% no amor ao próximo e a Deus. Uma das coisas que sempre aprendi com os benfeitores espirituais é não escolher o livre-arbítrio de ninguém. Os que viveram na minha companhia sempre tiveram a liberdade para fazer o que quiserem. Essa também é uma reflexão importante. A gente vive querendo que os outros façam o que nós queremos. Talvez esse seja o maior conflito de um casal. É achar que o outro tem que fazer aquilo que eu quero. Eu conheço uma historinha de um casal de índios, né, um rapaz e uma moça muito jovem, que foram ao pajé e pediram a ele um grande conselho, porque eles se amavam e queriam ver felizes para o resto da vida. E o pajé disse assim: você, para o índio, vai subir a mais alta montanha e pegar uma bela águia que lá existe. E a ela, você vai subir na outra montanha e pegar um grande gavião que lá existe. E os dois assim fizeram, trouxeram. E quando eles trouxeram, mostraram para o pajé: pronto, aqui está, bom, agora vocês peguem essa tira de couro e amarrem as patinhas de um ao outro. A patinha da águia, a patinha do gavião, e soltem os dois. E eles fizeram. E os dois tentaram sair e voar e não conseguiram, e sair e voar e não conseguiram, e começaram a se bicar e a se agredir. E aí o pajé disse assim: estão vendo aquilo? É exatamente o que vocês não devem fazer. Não se amarrem um ao outro. Não se prendam no sentido de um impedir as ações do outro. Voem livremente. Respeitem o voo um do outro. Assim vocês serão felizes. Porque se vocês se prenderem, se vocês se amarrarem, se vocês tolherem as ações um do outro, vocês vão acabar se bicando, se agredindo. Esse é o grande segredo, né? Porque quando a gente começa a dividir o mesmo travesseiro, aí é que os problemas surgem, quando deveriam estar resolvidos, porque um homem e uma mulher, quando se conhecem, o que mais desejam é isso, é se unir, mas quando se unem, começam os problemas. Por que começam? Porque um não respeita o direito do outro. E aí as palavras de Chico têm realmente um grande reflexo sobre o nosso cotidiano, principalmente o cotidiano dos casais. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito a verdade. Se tivesse aqui todo mundo com dinheiro no bolso, com uma boa casa de campo, vocês estariam aqui? Nem eu. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são,
Não ligue para ela. Por que a gente tem que se amargurar tanto com uma crítica de uma pessoa que às vezes está vibrando no mal e só tem o desejo de te incomodar? Se ela for verdadeira, aprenda e se corrija. Se não for, não ligue. Emmanuel sempre me diz: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Isso é o determinante de muitos conflitos, né? Às vezes uma pessoa te dirige uma palavra e você imediatamente revida. Pronto, acendeu o estopim, daqui a pouco estoura a bomba. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. E caridade é algo para a gente refletir, porque caridade não é esmola. Nós associamos a caridade a dar uma esmola, a dar uma roupinha, a dar uma cesta básica. Caridade é muito mais que isso. Caridade às vezes é dar o ouvido. Caridade às vezes é fazer silêncio diante de uma pessoa agressiva. Porque uma pessoa agressiva é uma pessoa doente. E as pessoas doentes precisam de ajuda. Caridade é doar sentimento. É doar vibrações quando recebemos um passe magnético aqui na Casa Espírita. Caridade é muito mais do que meros bens materiais. E a verdadeira caridade é aquela que nos constrói e nos faz anônimos. A gente não precisa publicar o jornal que fez uma doação. Essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar definitivamente, não julgar a quem quer que seja. Esse é outro grande problema que a gente vive julgando os outros. A gente fica olhando pela janela e achando que a vizinha não sabe lavar roupa. Lembram disso? Hã? A gente olha pela vidraça e, nossa, mas a vizinha não sabe lavar roupa. A roupa dela está suja. E no dia que o cara lavou a vidraça, ela, a roupa da vizinha está tão limpa. Não, filho, porque não está vendo a vidraça. Ou seja, por que é que a nossa visão é correta? Por que somos nós que não estamos vendo de forma distorcida aquilo que está acontecendo ali? E por que ao invés de criticar não ajudamos? Sempre recebi os elogios como incentivo dos amigos, para que eu venha a ser o que tenho consciência que não sou. Porque uma das piores coisas é um elogio rasgado, né? O elogio ele é bem colocado quando ele é simples, rápido e objetivo. Porque mexer muito com o ego das pessoas é complicado. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Quando a gente tem consciência disso, olha que a gente já subiu um degrau, olha que já demos um start nesse processo de transformação. Quando a gente percebe que, opa, errei. Isso é um grande processo de reflexão e de reconstrução. É perceber quando é mais do que isso, pedir perdão. Confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa nos pareça, a existência na Terra é uma experiência muito curta. A única coisa que espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de continuar trabalhando. Olha, tanta gente pensa, quando eu morrer eu vou descansar. Vai nada, quando chegar do outro lado tem muita pedra para quebrar. Eu me lembro até de uma história que falava, quando Pelé morresse, ele ia, nossa, depois de tanta atividade aqui na Terra, vou descansar. Quando ele chegou do outro lado, São Pedro, poxa, vai descansar nada. Bota a camisa que o céu está perdendo de 10-0 para o inferno. E lá vai ele jogar para defender. É verdade.
Quando você chegar do outro lado e achar que vamos, bota a camisa aqui e vai trabalhar, porque nós estamos mal aqui. Bom, essas frases nos fazem refletir. Mas Chico deixou muito mais do que isso. Infelizmente, como eu só tenho 3 horas de palestra, né? Eu não vou poder passar, mas vamos ver mais um pouquinho. Aqui Chico vai falar sobre o supérfluo e o necessário. É outra reflexão interessante, né? O que é supérfluo e o que é necessário na nossa vida? Para cada um de nós aqui seria... Opa! Está muito adiantado. É Chico que já está querendo adiantar a coisa. O que é supérfluo e o que é necessário na nossa vida? Para muita gente, eu preciso ganhar na Mega Sena, ter um carro do ano. Mas será que isso realmente é necessário? Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Vamos ver se eu consigo ler para vocês aqui, que esse aqui está escuro. Aí está claro, né? Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter fé. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam um supérfluo, outros apenas o necessário. Há 2 tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência que não sabe. Tenha a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem quer escutar. Que possamos estar sempre atentos aos sinais de saber o que realmente se faz necessário. É um grande momento para a gente refletir, né? O que é realmente necessário na nossa vida? Quantas pessoas querem andar apenas? Quantas pessoas querem apenas enxergar? Quantas pessoas gostariam de ter os pais? Enquanto outras tantas que têm tudo isso e sequer sabem como usar, sequer sabem como aproveitar. Quantas pessoas têm uma família, quantas gostariam apenas de ter a família. E nós não damos valor a isso. Vamos continuar refletindo um pouco com Chico. E aí ele nos diz: existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sente humilhada. Ora, nós não vivemos a esse mundo para nos banhar em águas rosas. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Vale a pena ouvir isso de novo, né?
Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir um pão, mas 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje a vida espiritual. Não é? Gente, caixão não tem gaveta. Não dá para pensar em levar tudo quando for embora. Para que juntar tanto? Por que não melhorar o nosso patrimônio espiritual ao invés do material? Tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia e pressão. Na verdade, as pessoas que são tão ricas, ficam tão preocupadas em equipamentos de segurança, que acabam não vivendo. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde haveremos sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Como é importante valorizar esse evento. E para encerrar, eu tenho a melhor apresentação que eu gosto dele, quer dizer, a melhor frase, a frase que nos mais faz refletir sobre ele. E sobre tudo que ele fez quando esteve aqui. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino é estar constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada à vivência. Não reclames nem te faças vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e verás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A gente vê nessas palavras dele que em todo momento a humildade está embutida em tudo. E que acima de tudo, a nossa vida está nas nossas mãos. Não adianta a gente ficar, mas Deus não olha para mim. Nossa, eu tenho um vizinho chato. Aquela sogra eu não aguento. Eles estão todos ali porque você precisa, porque você pediu. Nada que está à nossa volta está à toa. Está porque, mais do que nunca, precisamos. Se nós precisamos, se nós pedirmos, por que nos revoltarmos? Por que viver eternamente reclamando? Vamos agradecer e, acima de tudo, procurar entender que o que está à nossa volta é apenas o que precisamos. É apenas o que merecemos. Sabe por quê? Porque riqueza, beleza e poder são grandes provações. A grande maioria das pessoas nesse plano de provas e expiações que vive com riqueza, beleza e poder, não sabe viver com ela. E sofre. Sofre como todos nós. Portanto, vamos entender melhor o que a gente vive. Entender que esse dia fantástico que está acontecendo é uma dádiva divina.
em que aquela dor no pé, aquela dor de cabeça, aquela coluna que incomoda, isso aí é coisa desse corpo aqui que daqui a pouco a gente vai trocar. E a gente pode suportar isso muito bem. Que aquele vizinho chato, aquela sogra complicada, aquele marido difícil, aquela esposa, são apenas o nosso merecimento. São apenas os exercícios necessários para que nós sejamos aprovados na prova final. E a gente precisa aprender a lidar com isso, sem passar eternamente reclamando. E se nós refletirmos sobre essas palavras que acabamos de ver aí, tantas delas tão importantes para nós, tão motivo de tanta reflexão, vai fazer com que a gente comece a ver a vida diferente. Sem reclamar tanto da dor nas costas, do vizinho, da sogra, do marido. Entender que tudo isso é uma dádiva, tudo isso é apenas o que nós precisamos. E vamos viver melhor. Que a vida do Chico seja para todos nós um grande exemplo, um grande momento de reflexão e de agradecimento a Deus por termos convivido de uma certa forma com Ele. Muita paz.